Vamos a mais um vídeo, né, sobre a palavra de Deus. O tema de hoje é: devemos viver como pedras vivas. O que é pedras vivas, né? Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso, né? 1 Pedro, do 2 em diante, né? Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Quer dizer, que a pessoa, para ser uma pedra viva, né, pedra viva que significa, né, alicerce de Cristo, né, precisa abandonar as coisas erradas deste mundo, né, desta terra. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Quer dizer, devemos ser como criança, né? A criança não deseja o leite puro, né, e limpo, né, da mãe. Então nós devemos desejar o que? A verdade pura, né, que vem de Deus, né, para poder sermos salvos. Essa verdade, né, pura e limpa, como a Bíblia diz aqui, são poucos, né, que pregam ela, que a maioria, na verdade, não prega, né? Pregam engano, mentira, confunde a cabeça das pessoas. As pessoas são enganadas, né, e caem nos golpes desses que fazem pregam essas mentiras, né, e nunca caem na real. As pessoas entram no sistema religioso, né, que esse sistema hipócrita, mentiroso, né, falso, que não tem nada de verdade, né, só tem verdade na cabeça de quem não conhece a verdade mesmo, né. É só na mente de quem não enxerga que acha que esses sistemas religiosos têm alguma verdade, né. Pode até ter, né, mas são muito poucas, né, mas que levam à salvação, quase nenhuma, né. Prega um dízimo, que não é coisa do nosso tempo, prega dízimo obrigatório, né? Oferta obrigatória, vai envelope disso, envelope daquilo, envelope para tudo quanto é coisa na vida, né? Essas igrejas aí, né, esse sistema religioso aí, tem hospitais, né, que se dizem que tem hospitais, tem escolas, né, que diz que é para o povo, e as hospitais deles, né, só servem para rico, para pobre não serve nenhum. Vê se você vê um pobre em algum hospital de alguma denominação rica, famosa, você não vê pobre lá, porque os custos são altos e a pessoa pobre não tem condições de pagar. E ainda dizem que estão trabalhando para Deus, né, fazendo para Deus, cobrando dinheiro e ainda estão fazendo para Deus, né. As escolas são a mesma coisa, são escolas particulares desses sistemas religiosos aí que cobram caro, só rico. E pastores, né, que são pastores de lá mesmo, que têm condições de pôr seus filhos nessas escolas, né, porque você não vê filho de pobre nessas escolas, porque o pai não tem condições de pagar, então ainda enganam os bestas, né, aí os bobos, dizendo que estão fazendo para Deus, né, porque é só os bobos que acreditam nisso, aqueles que não enxergam a realidade, né, é que acreditam nessas conversas fiadas. Porque quem aprofunda na Bíblia e conhece a verdade, a realidade, jamais, né, acreditará nesses mentirosos, né, nesses hipócritas mentirosos, que só empurram o povo para a cova, né, e nada de salvação. As pessoas, uma vez ludibriadas, né, ludibriadas, caem na mentira deles, no engano deles, né, tem medo de ir para o inferno, de ir para aí, ir para lá, e não sei para onde, e faz o que eles querem, né, e não faz, em vez de fazer o que agrada a Deus, fica fazendo o que os líderes mandam. Por quê? Porque as pessoas não têm força, né, para aprofundar na Bíblia por conta própria. Fica seguindo pastor, seguindo padre, seguindo isso, seguindo aquilo, e elas mesmas não têm opinião, né, de pegar a Bíblia e ler, para poder aprender a verdade, a realidade. Pois, como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Aqui está falando, né? Diz as Escrituras Sagradas, né, que nós já descobrimos por nós mesmos, né, quanto o Senhor é bom. Mas muitos ainda não descobriram, não. Muitos ainda estão dormindo aí no sistema, né? Acreditando no sistema, ainda até hoje não descobriram quanto o Senhor é bom, porque se tivesse descobrido, né, não seria preso
por líderes religiosos mentirosos, né? E não enxerga, que não enxerga a verdade e faz com que eles também morram cegos, né? E também não enxerguem. Povo gerado pela pedra viva. Cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Que está falando que Jesus é a pedra viva, né? Que os seres humanos rejeitaram como essa pedra, como que essa pedra fosse inútil, né? Mas para Deus, né? Ele é muito útil, foi muito útil e é muito útil até hoje. Então, aqui está falando, né? As pessoas rejeitam Jesus como pedra viva, rejeitam ele como inútil até hoje, né? Porque vive seguindo o quê? Regras do passado, regra do Velho Testamento, regra disso, regra daquilo, regras humanas, né? E na Bíblia diz que são doutrinadas por regras humanas, doutrinas humanas, coisas que nunca veio de Deus, né? E então estão rejeitando Cristo, né? Como pedra, estão rejeitando Cristo, né? Como pedra viva. Estão achando que ele é inútil, né? Na mentalidade dessas pessoas, Cristo ainda continua sendo inútil, né? Porque eles vivem no passado, né? E não cai na real, não se aprofunda na Bíblia por conta própria, né? E lê a Bíblia para poder cair na real das coisas, né? E quando aparece um que fala a verdade, muitos ainda é contra, né? Além de não conhecer a palavra, porque não se aprofunda, ainda acha que quem está falando a realidade está errado. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual onde vocês servirão aqui. Acabou de falar que a gente, como aqui fala, vou repetir de novo, vocês também, como pedras vivas, né, deixem que Deus use vocês, use na construção de um templo, de um templo espiritual, o qual onde vocês servirão. Aqui está falando que nós somos o templo, né? Que Deus, aqueles que são pedra viva, deixar que Deus use na construção de um templo espiritual, o qual nós somos. Aqui está falando que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, não precisamos de templo algum para servir a Deus, né? Isso é só na mente de quem não conhece a verdade, que acha que precisa, né? Na mente das pessoas que não enxergaram a realidade até hoje, né? Que Deus tem misericórdia deles, que um dia eles abram a mente, né? Assim como nós abrimos, também passa a enxergar a realidade. Aqui está falando que o templo que Deus constrói para servir aí, né? Somos nós. Nós somos o templo do Senhor, né? E não precisamos de templo. Nós, o qual deixa que ele nos use na construção de um templo, o qual nós somos esse templo. É o que a palavra está falando aqui. Como sacerdotes dedicados a Deus, quer dizer, e nós mesmos somos os sacerdotes, né? Aqui está falando que os servos de Deus, todos nós somos sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam o sacrifício que Deus aceita. E por meio de Jesus Cristo, nós como sacerdotes de Cristo, devemos oferecer sacrifício que Deus aceita, né? Que Deus, o sacrifício de Deus hoje é o quê? Ajudar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, ajudar pessoas necessitadas que estão necessitando. Se você vê alguém caindo, você vai lá, ajuda a levantar, isso é sacrifício que Deus aceita, né? Não sacrifícios religiosos como eles mandam aí, né? Que faz sacrifício de subir na montanha, subir em morro, subir nisso, subir naquilo. Só faltam subir, né? Na Torre de Paris, né? Para ir lá para a ponte e dizer que lá em cima orar para Deus é melhor, que é mais alto. Não precisamos de sacrifícios bobos, porque Cristo já morreu por nós. O sacrifício dele não basta, ele já veio, deu todo o sacrifício dele por nós. Então, esses sacrifícios bobos que essas denominações ensinam não é sacrifício que agrada a Deus, né? São sacrifícios de tolo, como a própria Bíblia fala. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Aqui está falando que quem crê em Deus, né, em Jesus Cristo, não ficará desiludido, né, não se iludirá com palavra, conversa fiada, né, com palavras falsas de quem não realmente não ensina a verdade.
Aqui o que eu prego, né, está na Bíblia, pode ir na sua Bíblia. Se você não quiser acreditar, procure na sua Bíblia, não sei o que estou falando, está na Bíblia, está lá em 1 Pedro 2, do 1 em diante. Né? Não sou eu que estou falando, né? É a palavra de Deus que fala e não sou eu que estou falando. Se não quiser acreditar, quem não quer acreditar nisso é porque não acredita também em Cristo. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, é o que está falando. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Para aquele que crê, Jesus Cristo é muito importante, né? Que é a pedra principal, a pedra viva. Mas para os que não crerem, né? Aí é problema de quem não crê, né? E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não crerem na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Aqui está falando que as pessoas vão tropeçar nessa pedra. Vive tropeçando, né? Igual eu estou falando, até hoje as pessoas tropeçam em Cristo, né? E não caem na real, não conhecem a realidade, porque aqui está falando que as pessoas vão tropeçar nessa pedra, né? Por não crerem na mensagem verdadeira que Deus manda, né? As pessoas não vivem enganadas aí, né? Nos tempos religiosos, né? Nas denominações, no sistema, né? Que isso aí é um sistema. Isso são empresas, né? Essas denominações são todas empresas. Não são nada de... Isso aí não está para levar ninguém a lugar nenhum, ninguém para o céu. Né? Só bobo que acha que vai para o céu nessas denominações. Né? É só quem não conhece a verdade. Porque na realidade ela está para fazer a gente, né, tropeçar e cair, né, no erro. A pessoa deve aprofundar na Bíblia, né, na palavra de Deus, para realmente conhecer a verdade, né, a realidade das coisas. Mesmo a gente mostrando na frente aqui o tempo todo, né, muitos, né, a cabeça fica duvidosa, né, e não cai na real. Por quê? Porque se não cai na real, porque se não crê na Bíblia, que não crê em Cristo. Se você não crê em Cristo, o que, é que você está fazendo numa igreja, numa religião? Se você não crê nele, não adianta. Aqui está na Bíblia, aqui, ó. Pode ir na sua Bíblia que está aí, ó. Não sei o que eu estou falando, está na palavra. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para nos anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Aqui está falando que a gente que prega a realidade, todos que vê e ouvir e aprender a realidade, são pessoas escolhidas verdadeiramente por Deus. São pessoas que Deus tirou das trevas, né, e jogou para a luz. Por quê? Porque nós não vivemos por cabeça, né, de líderes, né, religiosos, né, falsos, mentirosos, que prega só engano. Né? O engano está aí para todo mundo ver, né? Só não enxerga quem não quer. As pessoas que pregam a realidade são pessoas que escolhidas realmente por Deus, né? Para sair das trevas, né? E vir para a luz. Então a luz verdadeira é diferente da luz das trevas. A luz verdadeira é aquele que prega a real palavra de Deus. Esse tem a luz verdadeira, mas aquele que segue o sistema falso, mentiroso, enganoso, ele não tem a palavra verdadeira de Deus. Ele tem meias verdades, né? E meias verdades não levam ninguém para o céu. Para a pessoa se salvar, ou prega toda a verdade, ou então melhor não pregar nada. Porque se for para lá com meias verdades, não vai a lugar nenhum. Aqui o versículo 10 diz: antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Aqui está falando, que antes a gente não era o povo de Deus, porque todos aqueles que viviam enganados no sistema religioso e em vários sistemas de religião enganada não era povo de Deus, era aprendiz, né? Estava aprendendo. Mas agora que conheceu a realidade, somos o povo, né? Escolhido de Deus. Então, você que está aí sendo enganado, vem com a gente, né? Passa a aprender a verdade e conheça a realidade para que todos sejam realmente o povo de Deus, aquele povo que prega a verdade, né? Então aqui está falando. Mas agora, né,
que vocês receberam a misericórdia de Deus, são o povo de Deus, né? Por quê? Porque antes não conhecia a misericórdia, mas agora conhecemos e recebemos a sua misericórdia, que recebemos a sua verdade, né? Como reconhecemos a verdade e recebemos a verdade do Senhor, agora realmente somos o verdadeiro povo de Deus. Não fica aí achando, né? Muitas pessoas dizem que essa religião vai ser perseguida no anticristo, que isso e aquilo. Nenhuma religião dessa vai ser perseguida, porque todas estão do lado do anticristo, né? É todas, sem exceção, é todas, porque todos pregam mentira e engano, para enganar as pessoas que não conhecem a realidade. Então todas estão do lado dele. E no dia que o anticristo surgir, todas vão aceitar o selo dele, todas, porque essas denominações, esses líderes aí, que não têm vergonha na cara, que são pilantras, né, mentirosos, eles trabalham a troco de dinheiro. Eles trabalham por dinheiro e não para ensinar a verdade da palavra do Senhor. Eles trabalham seguindo denominação e não seguindo aquilo que Deus manda. Quem vai ser realmente perseguido é pessoas como eu, como você, como outros que pegam a realidade. Esses aqui são o que vão ser perseguidos por esses falsos movimentos aí que se diz de Deus, né? Porque eles não aceitam a palavra de Deus. Você sabe por que Estevão foi apedrejado? Estevão foi apedrejado por apenas uma palavra que ele falou. Porque ele falou que Deus, que fez a terra e tudo que nela há, o céu e a terra e tudo que neles há, não habita em templos feitos por mãos humanas, né, por mãos de homem. Quer dizer que Deus habita, o templo que ele habita é nós, né, é o nosso corpo. Nós aqui é o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. Então, por Estevão falar isso, ele foi apedrejado até a morte, só porque ele falou essa palavra, que Deus não habitava em denominações, mas sim habitava no coração e no corpo daquele que prega a realidade, que ensina a palavra da verdade. Então, por esta palavra que ele foi morto, apedrejado. Se vocês não sabiam disso, né? Agora estão sabendo por que Estevão foi apedrejado. E vamos terminar mais um vídeo, né, em nome de Jesus Cristo, que Ele nos dê sabedoria para que nós que eu aprenda cada vez mais a verdade, para que todos vocês que me ouvem também vão aprendendo cada vez mais a realidade.